100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix 7 em ponto. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Governo avalia imposto sobre pagamentos com alíquota de 0,40% para saques e depósitos. Datafolha aponta que 25% dos brasileiros são a favor de privatizações de estatais. Socorro especializado pode ser decisivo para evitar suicídio. O governo aumenta a previsão de crescimento da economia para 0,85%. Safra de grãos deve chegar 2019 com crescimento de 5,9%, diz IBGE. O dólar comercial praticamente estável, negociado a R$ 4,09, menos 0,09% ao dia. Saca de açúcar cristal 50 quilos com pequena variação de mais 0,05% ao dia, negociada a R$ 61,72. E a arroba do boi gordo com ligeira alta no estado do Rio, negociada a R$ 147,00 à vista. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Agora 7:02, no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima no dia prevista para 32. Dia de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. E no trânsito, o fluxo é moderado para intenso, com grande movimentação na Beira-Valão em ambos sentidos, com maior tráfego nas proximidades do mercado municipal e também na saída da Campos Farol, com acesso aí a 28 de março. Movimentação, por enquanto, mais calma no trecho próximo ao Shopping Estrada. Na Ponte da Lapa, o fluxo é maior no sentido centro. Trânsito com alguns pontos de muita movimentação, mas sem retenções, ao longo das vias como 28 de março, sentido centro e sentido Jockey, Saldanha Marinho, Pelinca e Formosa. Na BR-101, no sentido Niterói, há pontos de lentidão próximo à ponte Rio-Niterói. E no sentido Espírito Santo, o tráfego flui normalmente. Juntos o melhor Mix. Mix! O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, apresentou ontem as alíquotas em estudo pelo governo federal do imposto sobre pagamentos que vem sendo comparado à antiga CPMF. Segundo ele, cada saque, cada depósito em dinheiro deverá ser taxado com uma alíquota inicial de 0,40%. Cada operação de débito e de crédito deve ser submetida a uma alíquota de 0,20%. Pesquisa Datafolha publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira aponta que 25% dos brasileiros são a favor da transferência de estatais para o setor privado. Outros 67% são contra privatizações, enquanto 6% não sabem e 2% se declaram indiferentes. Mix Notícias. O atendimento de equipes especializadas e multidisciplinares pode ser determinante para evitar o suicídio. A opinião é do psiquiatra Leonardo Luz, do Conselho Federal de Medicina. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192, deve ser acionado porque é uma emergência médica, afirmou. O governo aumentou ligeiramente a previsão para o crescimento da economia brasileira de 0,81% para 0,85% nesse ano. A estimativa de crescimento do PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi divulgada ontem no Boletim Macro Fiscal. A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2019 com um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país deve ter uma safra recorde de 239,8 milhões de toneladas neste ano, ou seja, 13,3 milhões a mais do que no ano de 2018. As exportações de carne suína no Brasil cresceram 13,4% de janeiro a agosto deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento da associação que representa os frigoríficos do setor, a ABPA. Frigoríficos esperam ao menos 3 anos de alta nas exportações. Mix Notícias. A ANP realizou ontem a sessão pública do primeiro ciclo da oferta permanente em um hotel no centro do Rio, que terminou com apenas 22,2 milhões arrecadados e 12% dos 273 blocos exploratórios de petróleo e gás arrematados no primeiro leilão da oferta permanente realizada pela ANP. Já das 14 áreas com acumulação marginais, 12 foram arrematadas.
A Supetróleo e a Petrogal reafirmaram sua parceria e renovaram até 2023 o contrato para transbordo de petróleo no terminal no Porto do Açu, em São João da Barra. Com o novo contrato, a previsão é que a petroleira portuguesa, que é cliente do terminal desde 2017, dobre o número de operações de exportação realizadas no terminal. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Para quem quer se qualificar para o mercado de trabalho, a Faetec abriu inscrições para 1.020 vagas nos cursos de qualificação profissional gratuitos no norte e noroeste do estado do Rio. O candidato deve se inscrever somente por meio do site da Faetec, www.faetec.rj.gov.br, até o dia 19 de setembro. Os cursos têm duração de 10 semanas e são gratuitos. Um incêndio em vegetação da área de proteção ambiental na localidade do Rio do Colégio, em São Fidélis, mobiliza desde as 8 da manhã de ontem equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental. O Corpo de Bombeiros enviou um helicóptero para o combate ao fogo, que ocorre em uma área de amortecimento no entorno do Parque Estadual do Desengano, que retornou à capital por volta das 4h30 da tarde, segundo a direção do parque, e deve retornar hoje. Mix Notícias. O presidente em exercício Hamilton Mourão evitou, nesta terça-feira, comentar as declarações do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, de que a transformação que o Brasil quer não será rápida por vias democráticas. Mourão, contudo, enfatizou que a democracia é fundamental e um dos pilares da civilização ocidental. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que os comentários sobre possíveis enfraquecimentos da democracia merecem desprezo. O Conselho Nacional do Ministério Público negou ontem, por unanimidade, o afastamento imediato do cargo do Procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O CNMP começou a julgar uma reclamação do senador Renan Calheiros, que questiona Dallagnol por ter postado mensagens sobre o senador em uma rede social. ZYL 865, emissora integrante à rede Mix de Rádio 100.7. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse na noite de ontem que ainda avalia se a PEC, que prevê a redução emergencial de despesas obrigatórias, é a melhor saída para aliviar o orçamento do ano que vem. Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Maia disse que prefere que a questão seja tratada de forma mais estrutural, com a apresentação de uma reforma administrativa pelo Executivo que reduz os gastos com o pessoal. O prazo de 5 sessões previsto pelo regimento do Senado para a votação da reforma da Previdência começou a ser contado ontem, dia 10. Nesta terça-feira, o plenário da Casa recebeu uma sessão temática para discutir a matéria da qual participou o relator da reforma, Tasso Gereissati, do PSDB, do Ceará. O senador presidiu parte da sessão e ouviu a ponderação de alguns dos convidados. Mix Notícias. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou ontem a denúncia apresentada em 2018 pela Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, pelo crime de tráfico de influência. Na mesma decisão, o colegiado também negou o pedido da PGR para afastar o ministro do cargo temporariamente. Escolhido pelo presidente Bolsonaro para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, Augusto Aras passou parte do dia no Senado. Ele será sabatinado pelos senadores, mas antes disso, tem se reunido com alguns deles. Na tarde de ontem, esteve presente na reunião de líderes da casa e ouviu sobre a preocupação dos parlamentares sobre sua independência em relação a Bolsonaro. Mix. Juntos. No melhor mix. O governo vai liberar na segunda quinzena deste mês 20 bilhões de reais em recursos orçamentários dos ministérios que estão contingenciados, bloqueados, informou o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele exerce atualmente a presidência devido à internação do presidente Jair Bolsonaro, submetido a uma cirurgia no último domingo em São Paulo. O Código de Defesa do Consumidor, que completa hoje 29 anos, foi criado para garantir os direitos da parte hipossuficiente da relação, ou seja, a parte mais fraca, no caso, o consumidor. A legislação, que começou a valer no dia 11 de março do ano seguinte, trata das relações de consumo em todas as esferas. Mix Notícias.
E vamos às cotações. O dólar comercial praticamente estável, negociado a R$ 4,09, menos 0,09% ao dia, fonte ao valor econômico. A saca de açúcar cristal 50 quilos, com pequena variação de mais 0,05% ao dia, negociada a R$ 61,72, a fonte ao CPE Exalc. Arroba do boi gordo com ligeira alta no estado do Rio, negociada a R$ 147,00 à vista, a fonte a Scott Consultoria. Entre as pessoas que usam o limite do cheque especial, 40% fazem isso todos os meses. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo SPC Brasil e pela CNDL. Outros 30% dizem que usam a cada 2 ou 3 meses. O cliente acaba caindo nessa modalidade geralmente de forma automática, quando não tem saldo suficiente para cobrir os gastos de sua conta. Mix, juntos no melhor mix. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura a veiculação de informações falsas, a CPI das Fake News, aprovou ontem a convocação de representantes de empresas responsáveis por aplicativos de redes sociais, trocas de mensagens e disponibilização de conteúdo. O concurso 2187 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$90 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 da noite de hoje em São Paulo. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de reportagem volta aqui ao sinal na 28 de março, o sinal sentido Jockey, aqui em frente a Filipe Web. Esse sinal está apagado desde sexta-feira passada e o pedestre não pode atravessar, pode ocasionar acidentes. E cadê o IMTT para consertar o sinal? Aqui o problema é do IMTT e está causando problemas. As pessoas que vêm da 28 de março também fazem o seu retorno aqui em frente à esquina, também ficam prejudicados. E o pedestre principalmente. Então, atenção IMTT, tem que consertar o sinal aqui urgente. Equipe Mix de reportagem nas ruas para você. Mix, juntos no melhor mix. O governo Wilson Witzel anunciou ontem que pretende colocar nas ruas do estado do Rio, até o fim de seu mandato, mais 12 mil novos policiais militares. Segundo ele, o objetivo é dar continuidade à política de enfrentamento ao crime organizado. Até o fim deste ano, 600 novos PMs serão colocados para trabalhar nos batalhões de polícia militar. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Fazenda, vai antecipar para hoje o depósito dos salários de agosto para todos os 466.433 servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias. A folha tem um valor líquido de R$1,76 bilhão e o pagamento será efetuado no 8º dia útil do mês de setembro. O calendário oficial determina que os depósitos ocorram no 10º dia útil. Juntos o melhor mix. E vamos de esporte, em especial futebol. Em rodada atrasada do Brasileirão 2019, o Palmeiras venceu ontem o Fluminense por 3-0 e encostou nos 2 primeiros colocados da competição, Santos e Flamengo. Já a seleção brasileira perdeu por 1-0 o amistoso contra a seleção peruana nesta madrugada de terça para quarta, em jogo que foi realizado nos Estados Unidos. E hoje tem a primeira partida da grande final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Internacional, a partir das 9h30 da noite, na Arena da Baixada. Juntos no melhor mix. Agora nós vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui na BR-356, mais precisamente no Parque Aldeia, na altura do número 130, no sentido da pista quem vai para Campos. Tem um poste aqui da Enel em condições lastimáveis, pior até que aquele lá da José Carlos Pereira Pinto, onde eles fizeram uma lambança. A população aqui estava conversando com vários moradores aqui do Parque Aldeia, todos estão receosos, isso já faz muito tempo. A Enel vem aqui, dá uma olhada e não faz o que tem que ser feito, que é a troca desse poste. Ele está somente preso pelos vergalhões e está todo deteriorado para cima. Estão esperando o quê? Acontecer um acidente? É justamente no local onde tem o ponto do ônibus, né? Então a gente solicita mais uma vez a Enel tomar providência, porque mandar a conta de luz é fácil. A gente quer a manutenção da rede elétrica, a gente quer tirar o morador do perigo, porque se esse poste cai aqui, acontece uma tragédia. É tragédia anunciada e a Mix está aqui cobrindo para você. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem.
Mix Notícias. Olha, eu estou aqui no centro de um furacão, porque afinal de contas falar de buracos da cidade de Campos hoje é falar de todas as ruas, mas a situação aqui, na Lindolfo Fraga, com a Tenente Antônio Joaquim, em Guarulhos, para todas as pessoas que têm que fazer o retorno aqui vindo do Fundão para pegar a ponte Alaí Ferreira, a situação é alarmante. São 2 crateras que as pessoas estão aqui tendo que enfrentar para fazer o acesso à ponte Alaí Ferreira. Cadê aqui a prefeitura, não é, para resolver esse problema que está aqui incomodando, inclusive, aos moradores, né, e com o propenso defeito aos carros. Os carros que caíram nesse buraco aqui podem estar com avarias sérias, né? Então a gente pede aqui a providência, tem vazamento de esgoto também junto e um buraco, né, alarmante. Cadê a recuperação das ruas? Cadê a Prefeitura de Campos fazendo a manutenção do que eles têm que fazer? 100.7 Mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez que passamos aqui na Avenida Rui Barbosa, em frente ao terminal urbano, na frente de um shopping, onde tem uma faixa de pedestres e nós não vemos um guarda municipal. Agora mesmo fragamos aqui mais de umas 20 pessoas querendo atravessar do terminal para o centro e vice-versa. Então a gente repara que não tem aqui um guarda civil municipal para fazer a parada dos veículos, já que também falta educação, né, dos motoristas de Campos de respeitar a faixa de pedestres. Então a gente pede mais uma vez a Guarda Civil Municipal para estar presente aqui, para evitar atropelamentos, né, e fazer o certo. Afinal de contas, hoje o movimento é muito maior em direção ao terminal urbano, né, e a gente cobra aí das autoridades a ter aqui uma pessoa para atravessar os pedestres. Você ouviu Mix Notícias.